Nós hoje vamos conversar sobre os crimes contra a paz pública. Os crimes estão aí do artigo 286 a 288A. Esses crimes são, repito, a nossa última unidade. Na próxima terça-feira, a gente começa a última unidade, que são os crimes contra a fé pública. Então, as coisas já estão caminhando, a gente está vendo aí, repito, a nossa penúltima unidade hoje, e na próxima aula a gente vai começar aí a última unidade do nosso conteúdo. Esses crimes que nós vamos ver hoje são crimes que têm como objetivo, como objeto jurídico protegido, objeto jurídico garantido, a paz pública, a tranquilidade pública. O que se quer aqui com esses crimes é que eu, de alguma forma, não venha a praticar outros crimes. A gente vai perceber que as 4 condutas que nós vamos analisar hoje, do 288, do 286, 287, 288 e 288A, são crimes que, de alguma forma, geram outros crimes. Essa é a grande chave de compreensão das condutas de hoje. Tanto 286, quanto 287, quanto 288, quanto 288A, são crimes que têm como capacidade a geração de outras condutas, a geração de outros ilícitos. Então, o que se quer evitar aqui é exatamente a existência desses crimes inicialmente, a existência desses crimes de forma direta. E aí nós vamos dividir a aula de hoje em 2 partes básicas. A gente vai falar sobre o 286 e o 287, eles guardam uma ligação entre si, e depois a gente vai falar do 288 e 288A. Então a gente vai trabalhar em 2 grupos de crimes, digamos assim, mas todos 4 dialogam no sentido de que eles protegem o mesmo objeto jurídico, que é a própria tranquilidade pública, a paz pública. Aqui são crimes que têm como potência a capacidade de gerar outros crimes. O primeiro deles é o crime definido aí no artigo 286. Então, o crime do artigo 286 é o crime de incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime. Eu estou incitando, estou estimulando, eu estou excitando, eu estou convidando alguém a praticar um crime. Então, aqui a gente vai ter que entender o seguinte: o meu crime é estimular que outras pessoas venham a praticar crimes. Então, o meu crime é aquele de, efetivamente, colaborar com a vontade do outro, criar a vontade do outro. Então, quando eu venho a público e digo, olha, não dá mais, a gente tem que matar todo corrupto no Brasil. Então, veja, não é que eu esteja planejando matar, não é que eu esteja organizando aquele determinado homicídio, mas eu estou estimulando a que outros venham a fazê-lo. Então, o crime aqui se materializa no momento em que eu tenho efetivamente aquela Estão me ouvindo? Agora voltou, né? Estão me ouvindo bem agora. Não, foi só um mau contato aqui no microfone, mas já está tudo ok. Então, veja, no crime do 286, eu não estou diretamente praticando o crime. Eu estou estimulando para que o outro pratique. E eu não serei, vejam só, coautor do crime do outro. Eu não tenho uma ligação subjetiva com o outro. O meu crime é o do 286. Eu estou, efetivamente, praticando esse crime específico, portanto, eu não terei aí qualquer tipo de responsabilidade, eu não serei
coautor, nem partícipe de qualquer outro crime que não seja efetivamente o crime do outro. Então, eu tenho aqui um determinado comportamento específico. Eu vou responder pelo crime do 286. Uma questão importante, deixa eu transcrever de novo aqui o caput do 286. Veja que ele usa aqui a expressão publicamente. Publicamente significa, dentro desse contexto, significa dentro dessa ideia, quando ele fala aqui em publicamente, ele está especificamente indicando que há uma dimensão de que eu estou fazendo aquilo ali sem um público definido. Então, o crime do 286, primeiro, ele vai existir, quer eu esteja fazendo isso de forma presencial, de forma direta, mas ele também pode existir através dos meios virtuais. Então, se eu realizo isso através de uma rede social, através de um blog, através, por exemplo, de um grupo de WhatsApp com um significativo número de pessoas, esse crime vai existir. O que a doutrina diz é que o crime não existiria apenas e tão somente porque deixaria de existir o elemento aí do publicamente, da publicidade, do caráter público, se eu provasse que aquelas minhas declarações foram dadas em ambientes muito, mas muito fechados, né? Por exemplo, eu falo aquilo na minha família, ali, para meus parentes, meus familiares mais próximos. Eu falo ali dentro de um grupo, numa reunião de amigos, entre poucos amigos. Então, qualquer coisa que fuja desse caráter muito individual, muito privado, já caracterizará o elemento aqui do publicamente. E repito, claro que quando o legislador penal imaginou isso lá em 1940, quando ele falava aqui em público, ele estava querendo falar em público mesmo, numa praça, num evento, numa reunião social, num encontro com muitas pessoas, num comício, num show. Era essa dimensão óbvia que o legislador de 1940 ele tinha. Ele não conseguiria imaginar naquela época que nós teríamos, por exemplo, um encontro como nós estamos tendo aqui, com 25 pessoas no meio, numa plataforma virtual, numa plataforma remota. Mas ela se encaixa perfeitamente dentro do conceito do crime aí do 286. Então, aqui não interessa se você está realizando isso a título de uma conduta, de uma ação presencial, real, ou se você está fazendo isso dentro de um contexto exclusivamente virtual, remoto. Então, o crime se materializa quando eu externo esse desejo de que outras pessoas, eu estimulo outras pessoas à prática de crime, à prática de uma conduta criminosa. Aqui, eu vou voltar a um raciocínio que nós já falamos aqui algumas aulas anteriores. Vocês devem se recordar daquelas aulas que nós tivemos, até antes da nossa segunda prova, nos crimes contra a administração da justiça, que nós falamos sobre os crimes de favorecimento real e favorecimento pessoal. Quando eu estudei com vocês aqueles crimes, lá de favorecimento real e favorecimento pessoal, eu disse a vocês de que o legislador penal, ele, muitas vezes, ele não vai ser tão técnico, tão rigorosamente técnico. Ele não vai ter aqui um caráter absolutamente técnico. O que eu quero dizer com isso muitas vezes, o legislador penal, ele, em nome da didática, né, sendo muito didático em relação às suas descrições, ele abandona um pouco a técnica e abandona um pouco a estrutura da teoria penal como um todo. Em outras palavras, o legislador penal, muitas vezes, ele não é rigorosamente técnico, porque ele entende que deve passar uma imagem, uma mensagem, um caminho aí mais direto. Então, quando ele fala aqui, incitar publicamente a prática de crime, claro que nós sabemos
que crime é a ideia de crime é quando eu tenho, no rigor técnico, uma decisão condenatória transitada em julgado. É isso que a gente vai falar sobre crime. Então, crime é quando eu tenho aí, efetivamente, o trânsito em julgado daquela determinada decisão penal. Aqui, quando ele fala em incitar publicamente a prática de crime, o que ele quer nos dizer não é um crime no sentido técnico, processual penal, de que houve um processo, de que houve a condenação, de que aquela decisão passou em julgado. Não é isso. Ele quer aqui indicar o seguinte: eu estou incitando, estimulando, fazendo com que as pessoas desejem praticar tipos penais, condutas definidas como crime, condutas elencadas como crime. É nesse sentido, é nesse contexto que a gente vai ter aí o 286. O 287, ele tem uma dinâmica muito parecida com a do 286, mas ele vai ter efetivamente uma lógica distinta. Ele tem uma dinâmica muito parecida, mas ele tem uma lógica diferenciada. O que nós temos no 287? Apologia de crime ou criminoso. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Então, o que eu tenho aqui é uma lógica distinta, onde lá no 286 eu estou diretamente estimulando a prática de crime. Lá no 286 eu estou de forma direta estimulando a prática daquele determinado crime. Pratiquem um crime, matem a galera, roubem o rico, roubem não sei o quê. Eu estou diretamente dizendo isso. No 287, eu quero chegar no mesmo ponto. No 287, o meu objetivo é chegar no mesmo ponto. Mas eu vou por um caminho diferente. Digamos que o caminho do 287 é um caminho mais sutil, mas o ponto que eu quero chegar é o mesmo. Veja, inclusive, que o legislador definiu a mesma pena. O legislador constrói aí a mesma pena. Ele define efetivamente a mesma pena em relação a isso. A pena é igual do 286 e do 287, de 3 a 6 meses. Mas a forma de chegar no mesmo objetivo é uma forma um pouco mais sutil. Deixa eu explicar isso de uma outra forma, de uma outra maneira, por um outro caminho. Tanto o 286 quanto o 287 querem a mesma coisa. O que eu desejo como agente criminoso, o meu ânimo, a minha intenção aqui é a mesma coisa. Eu quero que vocês pratiquem crime. Eu quero estimular a que a sociedade, a coletividade, a que a galera toda pratique crime. É esse o meu desejo, tanto no 286 quanto no 287. O caminho que eu escolhi é diferente. No 286, eu tenho um caminho mais direto, eu tenho um caminho mais enfático. No 286 eu estou dizendo, pratiquem crime. Vocês têm que praticar crime. No 287 eu estou sendo um pouco mais sutil. Eu estou dizendo, olha, vocês viram um fulano de tal que roubou o banco porque entende que o banco tem muito dinheiro e precisa ser punido por isso? Poxa, que conduta legal daquele cara. Vocês viram um fulano que saiu matando todos aqueles que ele achava que eram ladrões, que eram bandidos lá na região dele? Pois esse cara merecia uma medalha. Então, quando eu estimulo efetivamente a prática, mas de uma maneira mais sutil, porque olha o que diz o 287, fazer publicamente, aqui de novo entra o componente do público, né, dessa dimensão pública, essa dimensão em que eu não estou fazendo isso, eu não estou declarando isso, eu não estou falando isso em ambientes restritos, limitados, ali confinados na minha intimidade, eu estou fazendo isso de forma aberta, pública, para um número indeterminado de pessoas. Eu não sei o alcance efetivamente que essas pessoas têm. A gente tem que entender que esse caráter público, por exemplo, eu sei que nós somos aqui 27 nessa sala. Agora, eu não sei quantos estão com vocês, se tem mais alguém escutando, como é que essa mensagem vai ser reverberada. Então, nesse sentido que a gente vai ter aí a dimensão pública. Então, eu estou fazendo publicamente a apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Aqui eu queria destacar de novo
voltar àquele mesmo comentário que eu fiz no artigo anterior, de que o legislador penal, ele, repito, nem sempre ele será rigorosamente técnico, nem sempre o legislador penal será 100% técnico. Ele, muitas vezes, abre mão um pouco da linguagem rigorosamente técnica em nome de um determinado efeito didático maior. Em outras palavras, ele diz, olha, não vou ser rigorosamente técnico, porque eu prefiro transmitir uma mensagem um pouco mais adequada, um pouco mais segura em relação a isso. É o que acontece aqui. Que quando ele fala aí, ó, apologia de fato criminoso ou de autor de crime, a rigor, pela técnica processual penal, a gente só poderia falar de fato criminoso ou de autor de crime depois que nós tivéssemos uma decisão penal transitada em julgado. Então, somente depois de ter o processo desenvolvido, ter uma condenação, essa condenação passar em julgado, só nesse momento, apenas nesse momento, é que eu poderia efetivamente falar de forma muito segura da existência de conduta criminosa, de uma conduta verdadeiramente criminosa. Somente aí é que seria possível eu efetivamente trabalhar com esse conceito. Mas aqui o legislador penal, insisto, ele não quer tanto rigor técnico, ele quer transmitir uma mensagem, ele quer transmitir efetivamente uma ideia, dizendo, olha, se você está elogiando, porque fazer apologia é exaltar, é elogiar, é dizer, poxa, que conduta legal, poxa, vocês todos deveriam repetir essa conduta, vocês deveriam se espelhar nessa conduta. Então, o que eu estou fazendo aqui é esse elogio público, essa exaltação pública a alguém que praticou crime, repito, não necessariamente com a carga técnica de que eu tenho aqui um crime declarado como tal, e alguém que praticou um fato definido. Então, eu estou exaltando ou o próprio fato, ou eu estou exaltando o autor daquele respectivo fato. E qual é o meu objetivo aqui? O que, que eu pretendo com essa exaltação, com essa apologia? O que eu pretendo é criar na cabeça daquelas pessoas que recebem aquela minha mensagem, criar na cabeça desses destinatários da minha determinada comunicação, que efetivamente é legal, é bacana, que essa conduta é uma conduta que merece esse tipo de acolhimento. Então, é isso que eu espero aí com o artigo 287, 286. Repito, eu não estou sendo coautor ou partícipe dos crimes que eventualmente vocês venham a praticar. Eu tenho meu próprio crime que está aí no artigo 286 e no 287. Então, são crimes parecidos, são crimes que são próximos entre si, têm o mesmo objetivo, que é o estímulo ao crime do outro, mas eles têm, repito, formas de praticar distintas. Eu pergunto, entre o 286 e o 287, está ok? Está compreendido? Podemos avançar? Nós vamos agora nos dedicar, na segunda parte da nossa aula, aos dois crimes que são mais importantes em relação a esse a determinado fato. Né? Nesse capítulo dos crimes contra a paz pública, esses que a gente acabou de ver são crimes são crimes importantes, sem dúvida nenhuma, mas os dois que nós vamos ver agora, o 288 e o 288A, são de longe os crimes mais importantes desse título. O que eu quero aqui, tanto no 288 como no 288A, eu quero punir, eu quero criminalizar efetivamente as condutas, né, que demonstram a vontade daqueles agentes de, em conjunto, juntos, praticar crime. Então, o primeiro deles é o crime que
era conhecido antigamente como um crime de formação de quadrilha ou bando. Até 2013, o crime que nós vamos estudar agora, ele recebia essa linguagem, formação de quadrilha ou bando. Em 2013, nós tivemos a edição de uma norma, de uma lei, que vocês vão estudar lá em Direito Penal 4, que é a Lei 12.850. O que é essa lei? É a lei é a lei de enfrentamento, é a lei contra as organizações criminosas. Então, a lei 12.850, ela é de 2013, ela traz um novo modelo, uma nova estrutura para o ordenamento jurídico brasileiro de enfrentamento do crime organizado, das organizações criminosas. Nós tínhamos uma lei da década de 90 que tratava do tema, que era muito ruim, era uma lei lacônica, uma lei pequena, uma lei que definia quase nada, e aí essa lei é substituída pela lei de 2013, que foi inclusive bastante impactada em alguns aspectos no ano passado, pela edição do chamado pacote anticrime de dezembro de 2019. O legislador, na hora que definiu a lei 12.850, ele teve como objetivo a construção, efetivamente, de uma série de condutas, né, uma série de ações efetivas para o enfrentamento do crime organizado, dessa macrocriminalidade. A Lei 12.850, ela tem uma parte que é de direito penal, ela criminaliza uma série de condutas, inclusive a conduta de fazer parte, de ser integrante de organizações criminosas, e ela tem uma outra parte, tudo isso vai ser objeto de estudo de vocês no próximo semestre, em Penal 4, que é a parte que trata de todas as provas e meio de obtenção de prova. Então, por exemplo, a Lei 12.850, ela organiza a questão da colaboração premiada, a questão da infiltração de agentes policiais. Por exemplo, foi inserido na Lei 12.850 pelo pacote anticrime, no artigo 10A, a ideia de que eu posso realizar a infiltração de agentes policiais por meio virtual, por meio cibernético. Então, a lei tem sofrido aí atualizações e modernizações. Quando essa lei veio, ela resolveu reorganizar, retipificar o artigo 288 do Código Penal. Então, eu estou falando aqui de uma lei extravagante, uma lei que está fora do Código Penal, que traz todo um micro sistema de enfrentamento do crime organizado, mas ela resolveu modificar a descrição que havia no Código Penal sobre o crime de associação, um antigo crime de formação de quadrilha ou bando, e ela reescreve o artigo 288, definindo-o como um crime de associação criminosa. Então, eu tenho um crime de organização criminosa, que está lá no artigo 1º da Lei 12.850, e eu tenho um crime de associação criminosa, que está no artigo 288. Então, a gente vai ter aqui dois crimes diferentes dentro da organização e da associação. São níveis diferentes. Então, veja aí o que diz o crime do artigo 288. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Aí, olha o que a Lei 12.850 define como organização criminosa. Então, o artigo 1º da Lei 12.850
define, no seu parágrafo primeiro, o que é organização criminosa. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Queridos, mesmo que a gente não leia o conceito do 288 e não leia o conceito do parágrafo primeiro, é por isso que eu quis aí colocar os dois, um abaixo do outro, só pelo visual, você não está nem lendo, mas você já percebe que o conceito de associação criminosa do 288 é um conceito mais sintético, é um conceito menor. Quando ele conceitua a organização criminosa no parágrafo 1º do artigo 1º, eu tenho um conceito mais elástico, mais amplo, maior. A gente já percebe, de saída, essa diferença da intensidade do conceito de associação para organização criminosa. Então, a primeira diferença que eu quero que vocês visualizem aqui é uma diferença de escala. Existe uma diferença significativa, robusta, de escala aqui. A gente vai ter uma escala diferente. Há uma dimensão muito diferente em relação a esses dois crimes. Esquece esses crimes, vamos falar de uma alegoria aqui. Eu vou criar aqui uma alegoria com vocês. O que eu tenho aqui? A ideia de que esse determinado crime, ele vai ter um componente de escala diferente. Aqui, repito, uma escala distinta de tratamento. Vamos imaginar que você tenha vontade de criar um negócio. E você cria ali uma livraria de bairro. Você criou uma livraria no seu bairro. Show, você criou ali, está ótimo, está excelente. Mas você resolve expandir o seu negócio. E aí você, de uma livraria, você parte para diversas livrarias, em várias cidades diferentes, e aí você resolve criar uma editora, aí cada livraria dessa vai ter um café, aí você resolve criar uma plataforma virtual de venda de livros. Veja, criou uma livraria de bairro, um único negócio, que tinha como objetivo vender ali um determinado tipo de literatura para um segmento específico. O outro criou uma sociedade, uma holding empresarial com múltiplas ações, vendendo livro, editando livro, fazendo eventos, congressos, feiras literárias, tendo cafés. Então, há uma diferença aqui de escala. Essa é a diferença que a gente vai sentir em relação à associação criminosa do 288 e à organização criminosa do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Na associação criminosa, essa que nós estamos estudando aí no artigo 288, o que nós temos é a união de pelo menos 3 pessoas visando a prática específica de crimes. Já na organização, eu tenho uma estrutura maior, mais elaborada, mais sofisticada, onde aqueles indivíduos, e aí ele exige até mais, né, de 4 ou mais, praticam crimes mais graves, crimes mais organizados, crimes mais estruturados, ou seja, uma série de condutas que são aí elaboradas dentro desse sentido. Então, a diferença básica entre o 288, associação criminosa, e o crime de organização criminosa é uma diferença de escala, de estrutura. Eu tenho na organização uma estrutura mais sofisticada,
onde nem não todos que fazem parte se conhecem, não todos que fazem parte trabalham em conjunto, organizam as ações em conjunto. Na organização criminosa, é muito comum que você tenha uma divisão muito sofisticada de funções. Um realiza os atos de corrupção, o outro vai realizar os atos de lavagem de capitais, o outro de evasão de divisas. Então, eu tenho uma estratificação de condutas muito mais sofisticada do que eu tenho na associação criminosa. Mas o que há de comum entre esses dois crimes, apesar de haver uma diferença tão grande de escala e de estrutura? Primeiro, ambos são crimes de concurso necessário. Então, tanto a associação criminosa quanto a organização criminosa são crimes em que eu preciso de mais de uma pessoa. É um crime em que uma só pessoa não será suficiente para a prática desse crime. Eu preciso de mais de uma para que ela venha. No caso, eu preciso de pelo menos 3 no 288, eu preciso de pelo menos 4 na organização criminosa. Há, portanto, um concurso necessário aqui. Agora vamos falar especificamente do 288. Esquece um pouquinho a organização. Isso aí é matéria dos próximos semestres. Do próximo semestre eu queria só fazer essa comparação para vocês entenderem o espaço de cada um desses crimes. O crime de associação criminosa, a gente pode fazer um paralelo com a constituição de uma sociedade. A gente pode fazer aqui um paralelo entre esse crime e a constituição de uma empresa. Então, imagina que eu, a Bianca e o Matheus, a gente resolve montar uma empresa. A gente resolve juntos ter uma sociedade. A gente resolve montar, por exemplo, uma loja de roupa. A gente vai escolher um ponto. Nós vamos comprar o estoque. Nós vamos colocar lá, escolher o nome, colocar um bonito letreiro com uma vitrine. Nós temos, portanto, nós três, um ânimos associativo. Nós temos uma vontade de associar-nos, de realizar negócios juntos, de realizar atos em conjunto. Então, para que eu tenha, repito, uma empresa, para que eu tenha uma sociedade, tem que existir por parte desses sócios, dessas pessoas, uma vontade de agir em conjunto, uma vontade de trabalhar em conjunto, uma vontade de elaborar em conjunto. Então, a gente vai precisar, efetivamente, ter esse ato muito bem caracterizado, muito bem definido em relação a isso. Diante disso, ou com base nessa perspectiva, o que nós vamos ter é, montamos a nossa loja, compramos o nosso estoque, colocamos lá o nome da loja, fomos à junta comercial e constituímos a sociedade. Mas na véspera da inauguração, vamos supor que a gente brigue, há uma discussão entre os três sócios, e a gente resolve desfazer a sociedade. Nós não vendemos uma roupa sequer. Nós não fomos capazes de fazer um negócio. Mas a sociedade existiu. E a sociedade existiu porque havia uma vontade nossa, havia um ânimo associativo, havia a intenção de trabalhar juntos, havia a intenção de colaborar um com o outro, montamos, preparamos a venda e não realizamos as vendas por fatores outros, mas a nossa sociedade, ela existiu. Essa alegoria que eu estou fazendo aqui com a loja de roupas, a gente pode transpor para o artigo 288. No artigo 288, essas 3 ou mais pessoas, elas querem se reunir. E elas se reúnem. Veja que o verbo aqui é associar. Associarem-se, diz aí o 288. Então, elas estão juntas, elas estão conectadas, há entre elas uma conexão, uma vontade de elaborar juntas, de atuar juntas, mas não necessariamente eles precisam praticar crimes para que esse crime aconteça. Explicando de uma outra forma, o 288 vai se consumar
no momento preciso em que esses agentes, repito, pelo menos 3, têm, dentro dessa perspectiva, a vontade de atuar juntos, a vontade de trabalhar juntos, a vontade de estar juntos. Então, no momento em que eu me associo a 2 ou mais pessoas, tendo como objetivo principal, tendo como vontade principal, tendo como um desejo principal a prática de crimes, a ação, praticar diversos crimes, eu já estou praticando crime de associação criminosa. E aqui um ponto importante. Quando eles se associam, a vontade deles, o desejo deles, é praticar um número indeterminado de condutas. É praticar um número não determinado de condutas. Veja, voltamos para aquela alegoria que eu falei agora há pouco da loja. Quando nós nos associamos ali para criar aquela loja, para elaborar aquela loja, eu não tinha como objetivo vender uma só roupa. Não, vamos montar uma loja de roupas, estruturar toda aqui a loja, alugar um ponto, fazer uma reforma nesse ponto, ter um estoque, colocar lá um letreiro e uma vitrine chamativas para vender uma roupa. A gente vai vender uma roupa e fecha a loja. Claro que não. Eu tenho ali como objetivo praticar várias vendas, realizar em determinado número de vendas. Infinito, exagerando aqui, número de vendas. Esse é o objetivo do crime de associação criminosa. Nós nos associamos para praticar vários no plural, veja que ele fala aí, fim específico de cometer crimes no plural. Então, eu tenho vários crimes no plural, essa conduta própria de crimes no plural que eu tenho, e enquanto eu tiver essa vontade, o crime já se materializou. Então, entendam, o crime se consuma no momento em que aqueles indivíduos se associam. Não se exige que eles de fato pratiquem todos esses crimes. E aí você vai me perguntar, Rafael, e se eles praticarem? Ora, se eles praticarem, eu vou ter o concurso entre o crime de associação criminosa e tantos crimes quantos de fato ele praticaram. Então, imagina que aquelas 3 pessoas se associaram para praticar roubos a lotéricas. E, de fato, praticam vários roubos a lotéricas. Eles respondem pelo 288 e tantos quantos forem os roubos que, eventualmente, eles venham a praticar. Eles vão praticar, consumar, realizar o 288 e tantos quantos sejam os crimes. Agora, o que eu estou deixando claro é, no momento em que eles se associarem, no momento em que eles se reunirem, com a intenção de praticar crimes no plural, eles já estão praticando o primeiro crime, que é do 288. Se eles vão praticar outros, se eles vão realizar outros, entra aí na hipótese do concurso de crimes. Então, nos associamos, queremos praticar vários crimes. Já praticamos o primeiro, que é o 288. Agora, se pelos elementos de prova do caso concreto, eu perceber, né, analisando o caso concreto, se eu perceber que eles se associaram para praticar um único crime, a vontade era praticar uma única conduta, se eles queriam praticar só um único crime, nós 3, eu, Elzio e Guilherme, nós nos associamos para praticar um único roubo a banco, um único furto à lotérica. Não vamos falar em associação. Nós vamos falar no crime de roubo, no crime de furto, com o aumento de pena decorrente da agravante do concurso de agentes. Então, entendam bem o alcance do 288. Eu tenho uma reunião, eu tenho uma associação de vários agentes, visando, objetivando a prática de crimes no plural. Eles estão aqui visando praticar diversos crimes no plural. Se de fato conseguirão ou não, é uma outra questão. Eles já praticaram o primeiro, eles já realizaram o primeiro, que é efetivamente associarem-se. Agora, se pelos meios de prova que nós temos nos autos, na análise casuística
que eu vou fazer ali? Eu perceber que eles tinham a intenção de praticar um só, aí eles não respondem por esse crime. Veja, aqui eu estou falando da intenção, do dolo, do elemento volitivo. Não é que eles só conseguiram praticar um e foram pegos pela polícia. Não, eles de fato se organizaram para praticar um só. Então aqui, Mateus, exatamente, a consumação se dá no ato de associação. No momento em que eu me reúno, lembra daquela sociedade, a gente se reuniu para montar a sociedade de alguma forma já vai existir, tá? Então, não necessariamente se exige a prática dos crimes em si, basta a associação. O que se exige é que exista a vontade deles de praticar crimes no plural. Veja o que diz aí o parágrafo único. A pena aumenta-se até metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, se aquela associação for armada, nós temos efetivamente um aumento de pena, ou se houver aí a participação de criança e adolescente. Uma questão importante, nós tivemos em 2012 a criação do artigo 288-A. O artigo 288-A, ele fala aí em constituição de milícia privada. Aqui vamos falar um pouquinho do que seja essa milícia e de que contexto, em que contexto surge esse artigo. Eu acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, assistiu o Tropa de Elite 2. O Tropa de Elite 2 ele é muito interessante porque ele vai descrever com muita didática, né? Talvez até exagerada didática, como foi o processo, especificamente no Rio de Janeiro, de formação daquilo que nós passamos a chamar de milícias. Então, o Rio de Janeiro tinha, desde a década de 70, organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico, e ele passa, a partir dos anos 2000, a conviver com um outro processo de organização criminosa, igualmente nocivo. Eu não consigo dizer qual dos dois é mais nocivo, ambos são extremamente nocivos, que são as milícias. As milícias, no caso específico do Rio de Janeiro, acabaram sendo formadas por policiais ou ex-policiais que resolveram ocupar áreas, regiões que antes eram dominadas pelo narcotráfico, ou mesmo regiões que ainda não tinham sido dominadas por outras organizações criminosas, e, além do domínio territorial, essas organizações criminosas, elas acabam explorando uma série de comércios de ações ilegais, que vão desde o transporte irregular, a sinal de televisão, internet, a empréstimo de valores, ao próprio narcotráfico. Né? Existe uma figura completamente equivocada do miliciano como uma figura romântica, aquele cara que vai afastar o narcotráfico, impor tranquilidade, nada disso. Ele está ali pela prática do crime, pela obtenção de lucro, pela coação, pela extorsão. Então, não tem nada de visão romântica do miliciano. E, repito, como eles vinham, a maioria dos casos, essas organizações foram formadas por policiais, né, policiais civis, policiais militares, policiais penais e ex-policiais, eles acabaram incorporando nessas organizações uma certa estética militar, uma certa hierarquia militar. Daí porque foi utilizada a expressão milícia. Milícia, historicamente, ela é ligada a instituições hierarquizadas, militarizadas. Então, havia a figura das milícias públicas, as polícias antigamente, né, as forças de segurança, as forças policiais, lá no século XVIII, século XIX, elas eram chamadas de milícias. Os milicianos eram forças do Estado, organizadas, disciplinadas, que agiam em nome do Estado. Então, por força dessa contaminação, por conta de uma certa influência, de uma estética militar, de uma estética de organização policial,
começam a ser chamadas no Rio de Janeiro como organizações de milícias. E aí há uma tipificação específica trazida aí, como vocês estão vendo, em 2012, no artigo 288A, visando definir especificamente essas milícias. A doutrina, ela critica, em parte, esse artigo 288A, porque ela vai dizer que é como se eu chovesse no molhado. Eu estou criminalizando o que já era crime. Então, aqui, Raquel, eu não tive nenhuma novidade, porque, veja, eu já tinha um crime que, à época, era chamado de formação de quadrilha ou bando. Então, parte da doutrina é muito crítica ao artigo 288A, sinalizando, indicando que, na verdade, ele define o que já era crime, ele vai definir o que já era conduta criminosa, ele não tem aqui grandes novidades. Inclusive, chegam a dizer que bastaria que eu, no 288, criasse ali um parágrafo próprio. A outra parte, né, diz o seguinte, que a lei tem uma função também pedagógica. Então, o legislador penal, ao definir especificamente o crime de formação de milícia, ele queria atingir um fenômeno criminal que começa, repito, no Rio de Janeiro. Hoje a gente já vai encontrar esse fenômeno em vários estados do Brasil, que é aquele com conceitos ou com características próprias. Repito, normalmente os membros são egressos ou ainda atuantes, o que é pior ainda, de forças de segurança, e acabam trazendo essa organização, essa estrutura, até mesmo a estética dessas forças de segurança. Então veja aí o que, diz o artigo 288A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Primeiro, há uma crítica muito grande da doutrina, e eu me filio a essa crítica, com essa parte final, dizendo que o legislador aqui, ele errou, ele se equivocou. Porque, veja só, Stephanie, ele coloca aí com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Ele amarrou apenas aos crimes previstos no Código Penal, quando, na verdade, eu tenho vários outros, dezenas, centenas de outros crimes definidos em outras leis. Crimes de tráfico de entorpecentes, crimes ambientais, crimes de tráfico de armas, crimes de tráfico ou de outras naturezas. Então, no momento em que ele vincula, que ele amarra, que somente se caracterizará o crime de formação de milícia se o crime que aqueles indivíduos estão praticando estiverem no 288, ele tinha um olhar muito voltado para crimes patrimoniais e crimes contra a vida. A gente percebe que o legislador penal, ao definir isso, ele estava pensando em esquadrões da morte, que ofendiam realmente a vida como valor, e crimes de natureza patrimonial, extorsão, receptação, roubo e outros. Então, essa redação final era muito infeliz. O legislador aqui deveria ter deixado em aberto crimes, né, como ele fez no 288, como ele faz lá na organização criminosa. Então, aqui a gente vai perceber efetivamente uma conduta muito indevidamente amarrada, muito vinculada a crimes praticados no artigo, a crimes definidos no Código Penal. Então, assim, o 288, de certa forma, chove no molhado, tanto é que a doutrina usa a expressão que ele retipificou, porque ele tipificou o que já era tipificado, mas ele quis dar um ar mais específico, inclusive a pena, percebam, ela é maior, dentro daquelas associações criminosas que têm essa estrutura paramilitar, essa estrutura influenciada em estruturas militares. Tá? Esse é o crime do 288A. Com isso, a gente finaliza, repito, esta unidade, a unidade, repito, mais sintética, são só 4 crimes, e na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente começa aí a última das nossas unidades, que é o estudo dos crimes contra a fé pública. Terça-feira a gente já está se aproximando do finalzinho do semestre, onde nós vamos ver a última das unidades. Vou só fazer aqui a chamada, por favor, não me abandonem agora. Vocês são, de longe, e isso me orgulha bastante, a mais presente, a mais assídua das minhas turmas. Fico muito feliz
de saber que vocês ainda, na altura do campeonato, metade de novembro, ainda me aguentam. Vocês não imaginam o quanto isso me dá satisfação e o quanto isso me alegra. Que a gente chega no ponto que a gente não aguenta nem a gente mesmo, né? Num ano tão complexo como esse. Mas vocês ainda estão me aguentando. Muito obrigado pela parte que me toca. Eu não sei vocês, a impressão que eu tenho é que esse ano está durando 10 anos, né? Como se a gente estivesse vivendo 10 anos no único ano. Não, o segundo semestre até passou rápido, eu concordo com vocês. O primeiro semestre foi mais longo, o segundo semestre realmente a coisa fluiu mais rápido. Acho que a gente já estava mais acostumado com essa nossa vida confinada, né? A coisa caminhou mais rápido mesmo. E eu fico feliz de vocês terem essa sensação, espero que tenham, da disciplina também, que não foi algo tão sofrido, né? Mas muito obrigado pela presença de vocês, pela assiduidade. Repito, foi de longe minha turma mais assídua. Queridos, um excelente final de semana para vocês. Fiquem bem, fiquem em paz. Se Deus quiser, a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, aí já para caminhar realmente para o fim do semestre, vendo a nossa última unidade. Tá bom? Um beijo grande, bom final de semana a todos, descansem, muita saúde, muita paz e até terça-feira, se Deus quiser.